Atos, capítulo 4, versículo 18, 19 e 20. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa noite especial, de podermos estar na tua presença como fizemos, Senhor, todo este ano, mas agora fazendo a passagem de ano na tua casa. Pedimos, Senhor, que pela direção do teu Espírito, o Senhor coloque esta palavra não só na tela do computador, na tela do smartphone, mas cravada em nossos corações, porque desejamos, precisamos, necessitamos ser assim, ter este posicionamento. Que o Senhor nos ajude, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Diz assim a palavra do Senhor, livro de Atos, capítulo 4, versículos 18 ao 20. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Só até aqui, pode sentar. Você pode dar um glória a Deus aí, ó. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Todo novo ano nós pedimos uma direção ao Senhor, para que tenha uma palavra de ordem que nos faça lembrar durante o ano de alguma coisa. E a palavra que veio aos nossos corações para este ano de 2020 foi posicionamento. Isso veio ao meu coração, em primeiro lugar, a partir do sermão da ceia que eu preguei sobre os ensinamentos do Cristo ressurreto, onde eu, instruído pelo Espírito Santo, falei sobre a responsabilidade de pregar uma mesma mensagem, mas agora com um teor diferente, porque a mensagem era pregada de uma forma enquanto Jesus estava com os discípulos, mas depois que Jesus foi assunto aos céus, a mensagem era a mesma, mas a forma de pregar era diferente, porque antes eles poderiam pregar e dizer: Jesus está ali, olha, Jesus está ali curando, olha, Jesus está ali ensinando, mas a partir de agora, quando Jesus é assunto aos céus, a pregação é a mesma, porém você vai apontar para Jesus, apontando para si. Olhe para mim e veja os reflexos de Cristo, olhe para mim e veja o reino de Deus implantado na minha vida, olhe para mim, como tantas vezes nós vamos ver os apóstolos falando. E isso trouxe esta palavra ao meu coração a respeito de posicionamento. E desde este sermão, desta pregação em diante, outras duas frases vieram e permaneceram aqui comigo e com a igreja. Uma delas foi: tenha coragem. Ter coragem. E aí foi pregado na terça, depois foi pregado numa quarta, depois foi pregado no domingo, foi pregado, e foi uma sequência de quase 15 dias, por pessoas diferentes sendo falado aqui na igreja, na importância de ter coragem. E a outra frase que veio acompanhando, pelo menos até aqui, foi: ser cristão não é para frouxo. Fala para quem está do teu lado aí, ó, ser cristão não é para frouxo não. Não é para frouxo não. Frouxo desiste logo. Tem que ter coragem, tem que se posicionar para dizer que é um cristão de fato e de verdade. E o que estava acontecendo aqui no livro de Atos, capítulo 4? Os apóstolos estavam sendo perseguidos porque no capítulo 3 eles mandaram um homem cego, coxo, que estava sentado na porta do templo, estava lá sentado e eles, passando, o homem pediu: vocês têm um dinheiro? Eles olharam para ele, Pedro e João, enquanto iam para a oração, pararam, olharam para aquele homem e falaram assim para ele: olhe para nós, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aquele homem de um salto se levantou, depois de 40 anos, nunca tinha andado. Aquele homem começa a andar, pular, saltar e entra junto com os apóstolos no templo. Isso fez um rebuliço, trouxe as autoridades daquele momento para ver o que estava acontecendo, chamam esses homens, os prendem, os interrogam, e durante esse interrogatório, no final deles, quando ouve que eles curaram aquele homem
pelo poder do nome de Jesus, aqueles homens se enfureceram e disseram assim: olha, não quero que vocês preguem, não quero que vocês ensinem, não quero que vocês sejam discípulos, não quero que vocês sejam reconhecidos como alguém que andou com Jesus. Vocês estão proibidos de falar sobre Jesus. E os apóstolos vão dizer: pensa bem aí vocês, organiza bem o pensamento de vocês, pensa bem no que vocês estão dizendo e vê se importa mais com que a gente obedeça a Deus ou a vocês. Nós não podemos deixar de falar do que vimos e do que ouvimos, porque aquele que teve uma experiência com Cristo de verdade, para essa pessoa é impossível que ela deixe de falar do que ela viveu do Senhor. Nós vimos alguns irmãos vieram aqui à frente agora, para rapidamente, todo mundo usou o tempo com sabedoria, que era pouquinho, mas rapidamente todo mundo deu o seu recado daquilo que eles viveram com o Senhor, porque aqueles que têm experiência com o Senhor, é impossível que essas pessoas se calem, é impossível que essas pessoas deixem de falar daquilo que elas ouviram diante do Senhor, porque eles são reconhecidos como discípulos. E o discípulo é reconhecido como? Como somos reconhecidos como discípulo? Discípulo fala como Jesus falava. Discípulo usa as palavras que Jesus usava. Discípulos ouve como Jesus ouvia. Jesus ouvia com sabedoria, porque às vezes a gente acha que precisa ter sabedoria para falar, mas nós também precisamos ter sabedoria para ouvir. Jesus também ouvia com atenção, assim como ele falava com carinho. Discípulo precisa falar como Jesus falava. Discípulo precisa ouvir como Jesus ouvia. Discípulo precisa se humilhar como Jesus se humilhou. Discípulo que não se humilha está longe da mensagem do Evangelho, porque a mensagem do Evangelho é essa: foi ofendido, dá outra face, está com algum problema, caminha mais uma milha, ora por quem te persegue, perdoa os vossos inimigos. Para isso requer humilhação. Discípulo com o nariz orgulhoso, com o nariz para cima orgulhoso, não é discípulo, tem que voltar para a escola, precisa aprender, precisa ser humilde. Jesus nos ensina humildade. Tinha todo o poder, rei soberano, criador, mas foi humilde. Desde quando ele se despojou da sua glória, durante toda a sua humanidade e a forma como ele foi assunto aos céus, tudo foi com humildade. Um discípulo precisa ser reconhecido também como uma pessoa humilde. E Jesus, no seu tempo, se posicionou como aquele que veio da parte de Deus. Deixou ensinamentos para aqueles que estavam do lado dele. 2000 anos se passaram, estamos nós aqui. Não é privilégio nosso, pelo mundo inteiro tem igrejas espalhadas, pelo mundo inteiro tem pessoas que ouviram a mensagem do reino de Deus, mas nem em todo lugar do mundo tem pessoas que ouviram essa mensagem e se posicionam como um cristão. Nem em todo lugar do mundo tem pessoas que viveram experiências de Deus, mas se posicionam como um cristão. E é muito bom quando a gente recebe os favores de Deus. Um ano de recomeço, como tem sido o ano de 2019 e foi para mim, é um ano que nós aguardamos algo da parte de Deus para nós. Mas agora, para 2020, é aquilo que nós vamos apresentar ao Senhor, porque o ano de posicionamento não é o posicionamento de Deus para nós, não, pelo contrário, é o posicionamento de nós para Deus. Daquilo que precisamos ser. A mensagem é, para um mundo que quer calar discípulos, a mensagem é: eu não tenho como parar de falar daquilo que eu ouvi, daquilo que eu aprendi, daquilo que eu experimentei. O mundo não pode calar os discípulos do Senhor. Por isso é preciso que a gente se posicione. É preciso que o mundo saiba quem tem nos enviado. Porque o mundo se ofende com a mensagem do Evangelho. Sim ou não? Fica todo mundo ofendido. Fala que você é cristão, às vezes no meio de um lugar, o pessoal já vai te colocar de escanteio, já vai te colocar de lado, porque vai te chamar de fundamentalista, vai dizer que você não é uma pessoa que está adequada aos padrões da cultura que estamos vivendo, que você é uma pessoa que não tem a visão aberta. A gente é colocado de lado, a gente é colocado de escanteio, porque o mundo jaz no maligno, e aquele que é um discípulo que se posiciona é o sal para dar sabor, é a luz para clarear as trevas, e isso incomoda o mundo que jaz no maligno. Quando o mundo se defronta com quem se posiciona de verdade, vai ser rechaçado.
vai ser perseguido. E que bom, né? Bem-aventurado vós, quando forem perseguidos. Por quê, pastor? Porque você está na direção certa. Você está se posicionando como precisa se posicionar. O mundo se ofende porque jaz no maligno. Por isso os poderes desse mundo se voltam contra tudo e todos que se pareçam com Jesus. Naquela época houve perseguição, houve morte. Quando você para ler um pouco da história da igreja, quantas perseguições e mortes, as mais conhecidas no Coliseu de Roma, onde os crentes eram jogados às feras, onde os crentes eram jogados para ser mortos por soldados experientes em guerra, colocavam mulheres, crianças, idosos para ficarem correndo pela arena, para soldados experientes esquartejá-los, soltar feras para matar, botar as pessoas lá empaladas, tacar fogo nos cristãos. Mas isso não parou o avanço do Evangelho. Isso não parou o avanço do Evangelho, tanto é que estamos aqui hoje. A igreja continua, porque continua tendo gente que se posiciona, mas hoje também não é diferente. O inimigo do reino de Deus continua querendo calar os discípulos. Ele continua querendo fazer com que os cristãos não se posicionem como precisam. E eu vou dar alguns exemplos. Primeiro, seduz discípulos ao pecado. E quando ele seduz os discípulos ao pecado e esses cedem, são enredados nele, são amarrados nele. E as pessoas perdem as forças. Parecem algemas que nos tiram forças. E as pessoas ficam presas no pecado. Tenho certeza que você conhece alguém que um dia já esteve sentado do teu lado, caminhou com você, pregou, cantou em algum lugar e hoje está algemado pelo pecado. Está preso porque foi seduzido. O diabo conseguiu calar alguém que poderia estar de pé, se posicionando, mais um, servindo ao Senhor. Ele oferece, e isso tem sido muito nos nossos tempos de avanço de tecnologia, ele tem oferecido muita coisa que não é pecado, mas tem tirado a atenção e o posicionamento da igreja, uma coisa chamada entretenimento. Nunca vivemos numa era ou numa década, assim dizer, as pessoas tão dispersas por causa de tecnologia, por causa da internet. As pessoas passam 3 horas em frente ao Netflix, 4 horas em frente às redes sociais, postando, curtindo, mas não tem tempo de ler 15 minutos a palavra do Senhor. Para ler a palavra do Senhor, tem que ter hora marcada, tem que ter tudo de... Não, eu só leio a Bíblia tal hora, já deu tal hora? Não. Mas lá no celular, está lá o dia inteiro, não sai de lá. Mas chama para ler. Chama para ir no culto, dá logo canseira, começa a bocejar que está cansado, mas depois gasta 2, 3, 4, 5, 6 horas em frente ao entretenimento. É pecado, pastor? Não é pecado nenhum, mas quantas pessoas estão deixando de se posicionar diante de Deus por causa do entretenimento? São as artimanhas que ele tem usado hoje. Ele tem usado a cultura para tornar os discípulos de Jesus discípulos de Satanás. As pessoas hoje, antes nós éramos reconhecidos como os crentes, como a gente falou no dia da Bíblia, como os Bíblias, independente se era por causa da roupa ou pelo jeito de falar, mas hoje em dia não somos mais. O que tem acontecido com a aparência de cristão? Será que nós temos nos adequado tanto à cultura ao nosso redor, que a gente tem cedido e as pessoas não conseguem mais distinguir pelo falar, pelo vestir, pelo lugar que frequentamos, quem somos? Acho que não. Porque isso não tem nada a ver. Não, isso não tem nada a ver. Isso aqui não tem nada a ver. E aí, temos perdido a referência de servos do Senhor. Os poderes desse mundo, com as suas leis, também têm tentado parar a igreja. Tudo que eles podem, eles querem. Joga lá. Querem aprovar leis, querem fazer coisas para calar a igreja, proibir a igreja de pregar contra o pecado disso ou daquilo, proibir que as pessoas preguem em tal lugar. Tudo que eles podem, eles estão querendo fazer e colocando leis para proibir, até o momento que vai chegar de um jeito onde as pessoas vão olhar aquele que é cristão como um rebelde, porque não está obedecendo às leis deste mundo. E aí como que a igreja vai se posicionar? Tem que se posicionar como esses apóstolos. Sinto muito, mas eu não posso parar de falar daquilo que eu tenho vivido, daquilo que eu tenho experimentado. Eu não posso parar de falar do Senhor. Não posso parar.
tem difamado a Gênesis divina, transformando numa Gênesis maligna. Estou falando de quê? Ideologia de gênero. Família já mudou o significado no dicionário. Por que não? Não pode ser. As revistas das crianças nas escolas já estão mudadas. Quando você pega as histórias das crianças, não é mais a figura de um pai, de uma mãe, de uma criança, uma casinha e um cachorro. São duas mulheres e uma criança. São dois homens e uma criança. Por quê? Porque agora os padrões são esses. Estão mudando a Gênesis. Aquilo que Deus criou, eles estão mudando. E estão dizendo com isso que Deus errou. E qual é o discurso deles? Deus errou, porque eu sou mulher, mas nasci num corpo de homem. Eu sou homem, nasci num corpo de mulher. A Gênesis divina está sendo transformada numa Gênesis maligna. E o mundo está seguindo neste curso desenfreado. Mas eles precisam encontrar aqueles que se posicionam para dizer o que está errado, o que não está funcionando. Mas hoje a gente está vendo uma igreja brasileira muito conformada e passiva. Nós vamos vendo uma igreja brasileira onde as pessoas estão acostumadas a ir para os cultos, voltar para casa, entregar um panfleto e voltar para casa. Estamos sendo conformistas, estamos vivendo em passividade, porque não queremos o confronto, mas o confronto vai ser inevitável. Vai chegar o momento em que a igreja vai ser confrontada. Vai chegar um momento que talvez para você sair da sua casa para vir para a igreja, você vai sofrer perseguição. Que isso, pastor? Se segura aí, irmão. E só quem se posiciona de verdade diante de Deus, que quer ser reconhecido como discípulo, não vai temer quando esses dias chegarem. Nós vemos uma igreja brasileira que está correndo atrás dos milagres e das multiplicações que Ele pode fazer. Vemos uma igreja brasileira preocupada com o que Deus pode fazer por mim, pela minha família, pelo meu trabalho, pelo meu casamento, pela minha saúde. Vemos uma igreja brasileira muito preocupada com o que Deus pode fazer, mas vemos uma igreja pouco preocupada do que eu estou fazendo para Deus. Vemos uma igreja que está sentada admirando as coisas acontecendo, orando, pedindo o favor de Deus. Mas não estamos vendo uma igreja que se levanta e se posiciona e diz: espera aí, eu não posso parar de falar das coisas que eu vivi, das coisas que eu experimentei, da salvação que é real dentro de mim. Jesus ressuscitou e eles precisam saber, porque o mundo está morto, precisa ter vida. E por que essa é uma mensagem urgente? Porque Jesus está voltando, irmãos. A gente lê as cartas, a gente vê as cartas dos apóstolos, a mensagem era urgente. As pessoas viviam de forma urgente isso. Não era uma coisa assim, o pastor falou que Jesus está voltando. Não, era urgente. Aquilo batia, fazia o coração bater acelerado. Todas as vezes que eles lembravam que Jesus ia voltar. Mas a igreja está passiva, está conformada, está entretida. Não está se preocupando que o rei vai voltar. Porque eu não me preocupo que o meu rei volta, eu vivo de forma desleixada. Está na hora dos servos se posicionarem. Pastor, mas tem muita gente por aí, e que diferença eu vou fazer? Muita! Se você se posicionar de verdade, no lugar que você está inserido, você já está fazendo uma grande diferença. Às vezes, mas qual é a diferença para o mundo inteiro? Para o mundo ao teu redor está fazendo a diferença. Pelo simples fato da gente se posicionar. Pastor, o senhor não está dizendo então que eu não estou me posicionando? Não, eu estou dizendo que essa é a palavra para esse ano. Faça, se você tem feito, faça mais ainda. Se posicione todas as vezes. Chegar no trabalho que ouvir alguma coisa, se posicione como servo de Deus. Não se omite, não se omita. Ouvi um negócio, vou deixar isso para lá. Se você estava ali, está participando, coloque a sua posição como um servo de Deus. Coloque a sua posição como um cristão. Seja onde? Na escola, adolescente, jovem, irmão, irmã, no ônibus, aonde estiver. Estão falando mal do evangelho, você está perto. Espera aí, irmão, eu sou crente, eu sou cristão e não é assim. Pode ter sido assim em tal lugar, mas a Bíblia não diz isso. Começar a se posicionar como servos de Deus. Mas eles vão rir de mim. Melhor eles rirem de mim do que o Senhor chorar por mim, por não me ver me posicionando pelo nome dele, usando uma linguagem metafórica. Melhor
que eles riam, melhor que eles debochem, melhor que eles persigam, porque eu estou no caminho certo. Porque se isso não está acontecendo, provavelmente eu estou conformado e estou passivo diante a tudo que está acontecendo. Pastor, mas tem muita gente que não está fazendo nada. Mas sempre tem os 7.000 que não se dobraram. Sempre tem em Cavalcante, tem em Irajá, tem em Piabetá, tem em Niterói, tem em todo que é lugar, tem no Macapá, tem no Amapá, tem gente lá. E está fazendo a diferença onde está. Aonde você está inserido, qual a diferença que você está fazendo? É tempo da gente se posicionar. Em Atos capítulo 4, versículo 18, 19 e 20. O que aconteceu? Os homens falaram, parem de pregar. E eles disseram, não podemos parar. Versículo 20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. O que aconteceu quando eles saíram daqui? Saíram com uma ordem, pare de falar de Jesus. Eles saíram com esta ordem e foram. Quando chegar em casa você lê, porque eu vou pregar domingo, já pode ler o capítulo 4 e o capítulo 5. Eles saíram dali, o que fizeram? Foram orar. E quando eles foram orar, que eles oraram, eles não oraram assim, Senhor, tem visto a afronta deles? Tem visto o que tem acontecido? Senhor, extermina esses homens. Senhor, muda essas leis. Senhor, faz com que esses homens desapareçam. Não, a oração daqueles homens foi, nos dá ousadia, nos dá coragem para que a gente se posicione, mas continue pregando a verdade. Nos dá coragem para isso. E vai dizer a palavra do Senhor que aquele lugar tremeu. Eu nunca vi um lugar tremer depois de uma oração. Aquele lugar tremeu por causa dessa oração. E aqueles homens saíram e o que fizeram? Continuaram pregando, falando e ensinando sobre Jesus. E eles foram presos de novo. Capítulo 5, versículo 27. Quero ler a partir do 27 em diante. O que aconteceu? Eles continuaram pregando. E o que houve? Versículo 27. Trouxeram-nos, apresentando-os ao Sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo, expressamente, vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem, falando de Jesus. Versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos, então a pastora Edisângela, então o presbítero Igor, então os irmãos da IADC e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Diante da ameaça, diante de uma cultura implantada, diante de uma ideologia sendo disseminada, diante de uma nação que caminha a passos largos para o abismo, eles não são nossos inimigos, é o que está neles. Diante disso tudo, qual é o papel da igreja? Se posicionar, se colocar de pé. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas. Você pode repetir isso? Ora, nós... De novo. Ora... Nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Você obedece ao Senhor, então você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, então você é uma testemunha do Senhor. É a testemunha para testemunhar e dizer a verdade. A testemunha, quando ela é chamada, não pode dizer a mentira, não pode se conformar com o que está acontecendo, ela tem que se posicionar. Deus nos chamou para fazermos a diferença. É chegado o tempo de começarmos a fazer mais diferença do que temos feito. Se não tem feito nenhuma, comece a fazer agora, porque o rei está voltando, a prestação de contas vai chegar, e nós queremos nos apresentar a ele com as mãos cheias, cansadas, calejadas, mas sabendo que cumprimos o que Deus nos chamou para cumprir. Você pode aplaudir ao Senhor? A palavra para esse ano é
Posicionamento. Se posicione na tua casa, se posicione no teu trabalho, se posicione com condutas morais, éticas, sociais, se posicione pela palavra, mas se posicione aonde você está como um servo do Senhor.